Olá, vamos dar início à nossa terceira aula do curso técnico em mecatrônica, na disciplina Sistemas de Manutenção. Meu nome é Leonardo, eu sou engenheiro mecânico e vou tentar passar para vocês alguma informação. No roteiro da aula de hoje, nós vamos ver planejamento, programação e controle para a manutenção. O CPM, que é um método do caminho crítico. Manuais e catálogos. Manual de operação, de máquinas e equipamentos. Manual de instalação e de manutenção. Catálogo, peças e NR12. No planejamento, programação e controle da manutenção, é um conjunto de ações que visam preparar, programar e verificar resultados da execução das atividades de manutenção. Planejar, controlar e programar. Planejar significa conhecer os trabalhos, os recursos para executá-los e tomar decisões. Programar significa determinar pessoal, dia e hora para a execução dos trabalhos. Um plano de manutenção deve responder às seguintes perguntas: como, o que e em quanto tempo? E isso faz parte do planejamento. E quem, quando e quanto? Isso já faz parte da programação. Essas três perguntas respondidas integram um plano de manutenção. A CPM, que é o método do caminho crítico, exige uma sequência para o planejamento, que seria: primeiro, listar os serviços a serem executados. Depois, determinar o tempo, especialidade e número de profissionais. Determinar a sequência lógica das operações de trabalho, por meio do diagrama espinha de peixe, que veremos a seguir. Construir o PERT-CPM. Construir o diagrama de barras, que é o diagrama de Gantt, indicando as equipes de trabalho. Emitir ordem de serviço. APR, que é a análise preliminar de risco, segurança em primeiro lugar. E ou APT, que é a análise preliminar de tarefa, lista de materiais e relação de serviços por grupo. Tudo isso é planejamento. No diagrama espinha de peixe, ele é bastante interessante para construir e visualizar rapidamente a sequência lógica das operações. Exemplo, vamos recuperar uma polia. Aí vocês verem a imagem de um diagrama de espinha de peixe e vai na sequência lógica. Primeiro trabalho, desligar o painel, desligar a máquina, segurança. Retirar a correia para ficar livre a polia. Sacar a polia. Transportar a polia. Tornear a polia, ou reparar, recuperar, consertar. Fazer a chaveta para fixar a polia no eixo. Transportar de volta a polia. Montar, ligar o painel e testar. Está tudo aí, de fácil visualização e acompanhamento. No diagrama de barras ou diagrama de Gantt, depois do diagrama espinha de peixe, podemos passar para o diagrama de barras. Um cronograma que permite fazer a programação das tarefas, mostrando a dependência entre elas. Por isso devemos listar as tarefas, dependências e tempo envolvido. Exemplo, vamos tomar como exemplo a fabricação de uma polia e um eixo. Nós temos aí a preparação para executar o diagrama de barras. Vamos listar as tarefas, vamos chamar de A, B, C, D, E, F, G e H. Vamos dar a descrição de cada uma delas, a dependência entre elas, ou seja, qual tarefa pode ser executada junta com a outra tarefa, ou antes ou depois. E o tempo que leva cada uma delas. Por acaso vamos botar tempo em dias, pode ser em horas, né? Semanas, ano, vai depender da necessidade. Então, no exemplo, nós temos que, na tarefa A, vamos preparar desenho e lista de material. Não depende de ninguém. E estimado um dia para executar isso. Na tarefa B, obter materiais para o eixo. Vai depender da tarefa A, lista de material. 2 dias para executar. Na tarefa C, tornear o eixo, que depende da B, que
que é preparar o material. 2 dias para executar. Na tarefa D, fresar o eixo, vai depender da tarefa C, que é tornear o eixo. 2 dias para executar. A tarefa E, que é obter o material para polia, vai depender da lista de material, ou seja, depende de A. A tarefa F é tornear a polia. A tarefa G é montar o conjunto, que depende de D e F, que são fresar o eixo e tornear a polia. E a tarefa H, balancear o conjunto, que depende de G, que é o conjunto montado. Assim, a gente pode construir o diagrama de Gantt. Vejam lá que a tarefa A ocupa 1 dia. A tarefa B, 2 dias. A tarefa C, 2 dias. E só pode começar depois de B e B antes de A. A tarefa D só pode acontecer depois de C, e também ocupa 2 dias. A tarefa E pode começar depois de A, e ocupa, como a gente disse, 4 dias. A tarefa F começa depois de E, e são 4 dias. A tarefa G começa depois de F, leva 1 dia. E a tarefa H, que é o balanceamento, a última tarefa, meio dia depois de todo o conjunto montado, que é G. O diagrama de Gantt, apesar de ser de grande ajuda ao planejador e ao programador, não responde questões importantes, como, por exemplo, quais tarefas se atrasariam se a terceira tarefa C se atrasasse em dia? Como colocar de forma clara os custos no diagrama? Quais tarefas são críticas para a realização de todo o trabalho? Para resolver essas questões, foram criados os métodos PERT e CPM. PERT, que é o Programa de Avaliação e Técnica de Revisão, em português, foi desenvolvido pela NASA para controlar o tempo e a execução de tarefas realizadas pela primeira vez. A CPM, que é o método do caminho crítico, foi criado pela DuPont, que é uma empresa norte-americana, para realizar as paradas de manutenção no menor prazo possível. Os 2 métodos são quase idênticos e as empresas adotam basicamente o CPM, em termos de manutenção. O método CPM utiliza construções gráficas simples, como flechas, círculos numerados e linhas tracejadas, que constituem, respectivamente, o diagrama de flechas, o nó ou evento e a atividade fantasma. É um gráfico de operações representada por flechas, indicando o início, que é a cauda, e o fim, a ponta, de cada operação. Esse é o diagrama de flechas. As flechas expressam as seguintes relações entre as operações. A operação deve ser precedida de algumas operações, a operação deve suceder a algumas operações, ou ainda a operação pode ocorrer simultaneamente a outras operações. Vemos aí a imagem. No exemplo, W precede Y, ou seja, a tarefa W vai ser realizada antes da tarefa Y. No segundo desenho, a gente vê que W e F iniciam-se K terminar. Ou seja, W e Y só podem ser iniciadas quando K terminar. E assim por diante, K só inicia com final de W e Y, no caso da terceira imagem. E a quarta e última imagem, a gente vê que K e Z só iniciam se W e Y tiverem terminado. No caso do nó ou evento, são círculos desenhados no início e no final de cada flecha, e deve ser numerado. Facilita a visualização e os cálculos de tempo. Lembrando que os círculos, os nós ou eventos, não são tarefas. A atividade fantasma é uma flecha tracejada, usada para identificar dependências entre operações. Não requer tempo. A gente vê aí um exemplo, que W precede Y, K precede Z, e Y deve seguir-se a W e K.
A construção do diagrama CPM, ele exige a necessidade de ter em mãos a lista das atividades, os tempos e a sequência lógica. Em seguida, vai se posicionando as flechas e os nós, obedecendo a sequência lógica e as relações de dependência, como nós vimos na planilha anterior. Abaixo de cada flecha, coloca-se o tempo de cada operação e acima a identificação da operação. Na apostila nós temos um exemplo claro e podemos ver na prática na nossa próxima aula presencial. Os manuais e catálogos são literatura importantíssima na manutenção. O manual significa um guia de instruções. Hoje todo mundo que possui um celular já teve em mãos um manual, que serve para o uso de um dispositivo, máquina, equipamento ou instalação, para correção de problemas ou para o estabelecimento de procedimentos de trabalho. O manual tem a descrição do produto e de sua utilização, seja para obter um bom rendimento, como também para explicar e evitar possíveis problemas. Ou seja, o manual ensina como usar o equipamento. Existe o manual técnico, que é um documento contendo todas as instruções para instalação, operação, uso, manutenção, lista de peças, suporte e requisitos de treinamento para a implantação efetiva de um equipamento, máquina, processo ou sistema. O catálogo, é também chamado de brochura, é um impresso contendo fotos, descrições e preços de produtos de vários tipos. Coleção de moda, peças automotivas, peças e elementos de máquinas e podem vir como anexo ou complemento de um manual. E assim, terminamos a nossa terceira videoaula. Espero que vocês tenham compreendido e aproveitado. Eu agradeço a atenção e até a próxima.